Hoje nós queremos falar sobre o assunto que está em voga, mas a gente queria falar de algumas coisas que muitas vezes a gente esquece de analisar, de observar o que Jesus fez por nós até agora. Nós recordamos do nascimento de Jesus, nós recordamos que ele foi colocado na cruz, né? E não foi para nos salvar, foi para nos ensinar, né? Mas nós nos esquecemos de tantas outras coisas que muito antes do nascimento de Jesus ele fez por nós. Então nós recorremos a 2 livrinhos, A Caminho da Luz e Boa Nova. São 2 livros que nós precisamos ler, precisamos estudar, para que a gente possa pelo menos tentar compreender a maravilha, a beatitude que é Jesus. Jesus é tão maravilhoso que nós não temos palavras para podermos expressar o amor que Jesus tem por nós, né? E tudo que nós fazemos é assim, muito pouco. Mesmo que nós morrêssemos na cruz, ainda seria pouco. Sabe por quê? Vamos recordar um pouquinho A Caminho da Luz. O divino escultor, quem era? Jesus. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Não ficou sozinho, né? Lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então, o que Deus fez? Deslocou alguma massa do sol para as mãos de Jesus e desses outros benfeitores que Jesus se uniu a eles, convidando-os para essa tarefa. Olha que coisa incrível, né? O que mais que ele fez? O que Jesus fez com essa massa? Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grande na qual o seu coração teria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte do universo galáctico. Isso aí está lá em A Caminho da Luz. O que está dizendo isso para nós? Que Jesus organizou o nosso planeta. Ele fez os nossos planetas com as suas mãos, junto com outros espíritos, né? Com o seu pensamento. Imagina a bondade, o tamanho da bondade desse espírito. Muitos espíritos não tinham evoluído moralmente num outro planeta. E o que aconteceu? Jesus pediu a Deus: Senhor, deixa que eu traga esses espíritos renitentes para um planeta que a gente mesmo pode construir, com todas as suas necessidades. Então, foi assim. A gente não está aqui para entrar em grandes detalhes, mas imagina trabalhar todos os fenômenos físico-químicos de um local, entender o que é o ar, a água e solo, trazer para nós exatamente tudo o que nós precisamos, a quantidade de oxigênio necessária, sabendo que o ar tem oxigênio, nitrogênio e tantos outros gases, e gases poluentes que nós fazemos hoje. Mesmo assim, o nosso organismo recebe oxigênio.
e devolve para a natureza os outros gases que não são necessários ao nosso organismo. Imagina uma máquina que começou de um grão, de um átomo e se transformou lentamente. Só que Jesus já sabia antecipadamente que ele ia realizar tudo isso através daquele átomo, trazido de outros planetas. Imagina a beleza, a imensidão de conhecimento e de maravilha que Jesus, através do seu conhecimento e da sua boa vontade em querer acolher aqueles espíritos que eram renitentes de outro planeta que evoluiu. O planeta evoluiu, mas eles não evoluíram. Aqueles espíritos não evoluíram. Existe a chance de algum de nós sermos ainda esses espíritos. Nós não estamos dizendo categoricamente, mas sabemos que existe a chance. Imaginem, provavelmente nós fomos para esse outro planeta. Tentamos evoluir, mas fomos maus. Evoluímos cientificamente, evoluímos filosoficamente, mas não quisemos evoluir moralmente. E a gente começa a fazer uma análise de nós mesmos hoje, né? E continuando, olha mais o que Jesus fez. Organizou o cenário da vida. Tudo foi organizado por Jesus. Sob as vistas de Deus, o indispensável à existência, olha só, dos seres do porvir, do que vem para frente. Ele não se preocupou com aquele momento ali, não. Ele se preocupou com toda a evolução dos seres, né? Fez a pressão atmosférica suportável pelo homem. Sem saber, não existiam homens aqui quando Jesus fez o planeta, mas ele fez a pressão atmosférica suportável para nós um dia, para o planeta nos receber um dia, né? Depois, olha só, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que elas filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, certinha, né? A manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, organizando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Imagina um espírito. Nós não temos condição nem científica, nem moral e nem filosófica de compreendermos o tamanho, né? De compreendermos toda essa tarefa que um espírito, junto com a sua pleide de amigos e de irmãos espirituais, realizaram, né? Eles fizeram um planeta, mas pensaram já no futuro, né? Mas aqui, olha, através desse átomo vai crescer, vai evoluir, esse átomo vai evoluir, um dia o homem virá para este planeta. O homem com toda a sua complexidade, o homem físico, o homem biológico. Imaginem um átomo surgir, nós somos feitos de átomos, mas de átomos que formam moléculas, e moléculas que formam células, e células que formam tecidos, e tecidos que formam órgãos e aparelhos e sistemas, e estes que vão formar os sistemas vivos, que somos nós, que são as plantas, que são os animais. Vamos imaginar tudo isso.
Se nós formos pensar só no nosso corpo físico, nós já vamos perceber que é tão grandioso e tão complexo que nem os melhores médicos conseguem ver toda a extensão biológica, né? Anatômica, o Odemeir deve saber mais do que nós, anatômica do nosso corpo humano. Não sabe. Por quê? Porque é difícil. É difícil. E Jesus programou mais para frente. Sabia que aquele átomo lá um dia ia se tornar pessoa, um ser vivo. Uma plantinha, depois da plantinha, a plantinha começa lá na água, graças a Deus surgiu a água, né? Surgiu a água, mas surgiu assim? Não, veio de outro planeta. Não tem surgimento assim de invencionismo, não existe invenção. Tudo foi organizado pelas mãos de Deus. Em outros planetas já existia água. Então a água foi trazida para cá. Mas veio a água mesmo? Não. Vieram os elementos químicos que ao longo dos milhões de anos foram se transformando para que tudo ocorresse de forma que a ciência pudesse explicar um dia. Então, a ciência explica hoje com tanta tranquilidade isso e nos mostra, hoje nós já temos biólogos, né, que já conseguem compreender a beleza do espírito através do corpo físico, através da célula. E quem quiser estudar, Bruce Lipton. Essa pessoa escreveu um livro maravilhoso e mostrando biologicamente por que ele acredita que nós temos espírito. Não é? Então, nós vemos aí irmãos nossos, cientistas, que estão evoluindo bastante e trazendo para nós, em voga agora, a física quântica, não é verdade? E o que é a física quântica? O que é a terceira dimensão? O que são as dimensões futuras, as outras dimensões que a gente não enxerga? Né? Não importa se vão chamar de espírito. Isso não importa para o espírita. O que importa, de fato, é que eles estão corroborando a ideia do Kardec. Tudo que o Kardec disse, a ciência está comprovando agora. E dizendo, olha, realmente encaixa. E realmente encaixa. Quem estuda a Gênese, quem estuda Caminho da Luz, começa a perceber, meu Deus, e entende um pouquinho de ciência, porque a gente não entende, né? A gente não tem um conhecimento sobre ciência, mas nós temos algum, né, para a gente poder compreender um pouquinho mais acerca desse assunto. E aí, meus irmãos, a gente vai compreendendo a beleza desse Jesus, que muitos milhões de anos antes da gente imaginar, ele já tinha um amor profundo por nós. Ele já estava procurando nos ajudar de alguma maneira e trazendo para a gente, fazendo um novo planeta para nos acomodar, para nos agregar num local onde nós podíamos chamar de nosso, com todas as condições de pressão e de temperatura, para que nós pudéssemos um dia, o homem, os animais, pudessem um dia viver sobre o planeta, né? Então, são reflexões que a gente precisa analisar para que a gente possa compreender por que Jesus veio na Terra. Mas antes, depois que ele construiu todo esse planeta, muitos apóstolos vieram. Não vamos nominar, mas muitos vieram para poderem fazer o quê? Para prepararem a vinda de Jesus. Jesus sabia que teria que vir.
Ele tinha toda a consciência disso, porque só ele poderia falar de amor. Ele tinha todas as condições para falar de amor. Ele tinha todo o conteúdo programático, né, para falar de amor, porque ele construiu uma casa para nós. Uma casa que não existe apenas no plano físico, por incrível que pareça. Nós temos aqui irmãos em espírito, muitos, que estão aqui conosco nesse momento, né? E nós vamos sair desse corpo físico um dia e vamos continuar vivendo fora da Terra? Provavelmente não, né? Os espíritos que saem do planeta Terra geralmente são espíritos que precisam viver outras experiências ou que já estão melhores do que nós. Nós precisamos ainda viver neste planeta. Nós ainda necessitamos de todas as condições de provas e expiações que nós vivemos, porque, continuando a analisar a vinda de Jesus aqui na Terra, quando Jesus chegou na Terra, ele sabia, né, quantas pessoas, quantos irmãos não disseram antecipadamente, quantos apóstolos também, né, não disseram antecipadamente que Jesus viria, né? E a manjedoura, então, foi uma tarefa, um trabalho que ele precisava trazer para nós, de maneira que nós compreendêssemos que não são os bens materiais que fazem com que nós sejamos bons, que fazem com que nós cresçamos para Jesus, vamos crescer para Jesus. Nós crescemos porque precisamos utilizar, inclusive, os bens materiais, para que nós possamos entender qual é a nossa função aqui no planeta Terra e depois deixarmos tudo aqui e irmos embora com a bagagem que nós fizemos. Então, vamos voltar lá na manjedoura. Então, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Imagina, meus irmãos, nós que ainda somos tão arrogantes, né? Nós que somos ainda tão estúpidos, tão dolorosamente deselegantes, todos nós somos ainda. Nenhum de nós ainda aqui é santo, né? É bondoso ao ponto de acharmos que nós estamos melhores. Sim, já melhoramos, né? Se voltarmos para o nosso passado, dessa mesma vida, nós vamos observar que a gente realmente, ali, aqui, acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, a gente já deu umas pinceladas. Mas imaginem se nós somos humildes o suficiente para entendermos, né, que Jesus veio para mostrar isso, que a humildade é a tarefa mais importante de todos nós, junto com uma outra, viu? A gente vai falar agora. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade do amor a todos os corações. Qual é o código da fraternidade do amor? Caridade. Caridade. Né? Se nós formos humildes, tivermos caridade, nós estamos com uma chave preciosa em nossas mãos, né? Porque essas são duas virtudes, duas tarefas, duas experiências, duas características que nós precisamos cultivar. Precisamos cultivar. Significa que nós a temos? Não. Significa que nós somos humildes? Não. Significa que nós somos caridosos? Não. Mas nós precisamos fazer, trabalhar, ir atrás. Por quê? Porque na medida que a gente vai fazendo, um dia
nós vamos aprender, né? E Jesus foi crescendo, aprendeu carpintaria com o pai, etc, etc. E mais tarde, aos 30 anos, não sabemos exatamente, vamos colocar 30 anos, né? O que ele fez? Ele começou a organizar o seu apostolado. E olha, será que Jesus buscou exatamente os espíritos assim, sem defeito? Todos os apóstolos de Jesus, nenhum deles era bom. Mas o que eles tinham de bom? O quê? Potencial. Potencial. Nós também temos esse potencial. Todos nós temos. Nós temos potencial para sermos bons. E Jesus sabia. Ele olhava para um e dizia, vem. Né? E ele ia. Por que ele ia? Porque ele estava pronto para isso. E nós? Se Jesus chegar agora e disser, vem. Sem resposta, né? Então, na manhã que se seguiu, primeira manifestação da sua palavra, defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Está lá no Boa Nova, e aí ele vai contando de todos os seus apóstolos. Né? Aqui também não vem ao caso. O que nós queremos lembrar é como é que Jesus buscou os apóstolos dele. Né? Ele foi buscando de que maneira? Foi buscando o mais bonito, o mais rico, o mais... Não, ele procurou aquele que é mais simples, né? Aquele que era principalmente os pescadores, né? Porque seriam pescadores de quê? De vidas. Né? Eles iam pescar vidas depois. Assim como nós, espíritas, precisamos pescar vidas. De que maneira? Obrigando os outros a serem espíritas? Não. Muito pelo contrário, amando-os, servindo-os. Mesmo que nós não gostemos. Mesmo que nós tenhamos preguiça. Mesmo que a gente não tenha vontade, a gente precisa ir. Né? Quando eu tenho um grande amigo, um grande irmão, que hoje está muito doente, mas ele sempre nos diz o seguinte, quando eu estou com preguiça é que eu vou. Quando eu não quero ir ao centro é que eu vou. Quando eu não quero trabalhar porque eu queria ver um futebol, aí eu deixo o futebol. Quando a família chega e acha que eu não devo ir, eu vou. Por que será que ele fala dessa maneira? Porque ele sabe que o nosso compromisso, né, é conosco mesmos. Significa que a gente tem que fugir a família? Absolutamente. A nossa família é muito importante, porque é lá o nosso cabedal de experiências, né, de aprendizado diário. Todos nós sofremos com as nossas famílias. Todos nós vivemos dramas com as nossas famílias. Né? Então, depois desse apostolado, vamos pensar o que aconteceu, o que Jesus fez. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos um material de base para a sua construção eterna e sublime. Veja, meus irmãos, quem que Jesus buscava? Aqueles que já estavam prontos. Porque de nada me adianta falar quando o outro não consegue me ouvir ainda. Quando o outro ainda não se sente pronto para receber, às vezes, um conselho, uma mão amiga, né? Um abraço fraterno. Nós precisamos também respeitar o nosso próximo, da maneira que ele é. Porém, se nós pudermos ajudar, ajudemos. Se não podemos ajudar, oremos.
Porque é através da oração que nós vamos um dia fazer com que eles também se levantem e prossigam, né? Então, dando continuidade, depois Jesus foi para onde? Onde é que a gente colocou Jesus, né? Na cruz. Né? Foi isso que nós fizemos, né? A humanidade fez, né? E Jesus, o que ele fez? Ele ainda disse, olha, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Por que Jesus disse isso? Eles não sabem o que fazem. Porque nós somos crianças, nós somos infantis. Ora, se nós ficamos de mimimi, não é verdade? Às vezes o irmão falou uma coisa, a gente fala, nossa, falou isso, né? Estou chateado. Mimimi, né? Bobeirinha que uma criança faz, a gente também faz. Então Jesus morreu na cruz realmente. Foi para salvar a gente? Não, não foi. Foi para nos dizer que é possível carregar a nossa. Que a dele foi muito mais pesada e ele carregou. E ele ainda morreu aonde? No meio de ladrões, tranquilamente. E ainda disse para um deles o quê? Essa noite você estará comigo. Essa noite ainda você estará comigo. Né? Significa o quê? Significa que esses nossos irmãos, nós também podemos aprender a perdoá-los. Porque o fulano me roubou. Ok, e eu nunca roubei. Eu estou falando uma coisa aqui, que às vezes a gente faz uma análise e a gente pensa, olha, absolutamente eu nunca roubei. Eu nunca fiz isso. Mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, quem nunca escondeu nada de ninguém? Quem nunca colou na prova? Né? Quem nunca... Isso é roubo intelectual, mas né? Quem nunca, de forma intelectualizada, se colocou na frente, às vezes se sentindo melhor do que o outro? Então, nós somos criaturas que ainda roubamos. De uma forma diferenciada, talvez nós não tiramos a coisa material do outro, mas nós tiramos outras coisas, né? E nós precisamos rever isso também, são coisas que nós precisamos rever, né? São situações que, enquanto cristãos, nós precisamos começar a repensar dentro de nós e pensarmos, o que eu posso fazer por mim? Eu preciso melhorar. Eu sou essa pessoa feia ainda, eu não sou bonita, né? E ter clareza disso, e me olhar no espelho e ter clareza disso. Não sou bonita ainda, né? Eu não tenho essa beleza angelical, né? Que Jesus espera de nós. Eu não tenho ela, mas eu quero ter. Então, meus irmãos, olha só, o que diz o Paulo? Gente, eu fico assim, pensando na vida do Paulo. Paulo foi terrível, né? Saulo foi terrível, até que ele recebeu a visita de Jesus. E ele perseguia Jesus para todos os lados. E Jesus perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E falou para ele, você vai encontrar uma pessoa lá na frente, e essa pessoa vai tirar a sua cegueira, porque aí Jesus tapou os olhos dele. E ele foi, caminhou cego, até chegar até o Ananias. Quando chegou até o Ananias, aconteceu exatamente como Jesus falou, né? Os olhos dele se desvendaram. Então ele passou a confiar em Jesus, acreditar em Jesus. E como era normal, natural das pessoas da época, né, mudou o nome de Saulo para Paulo. Então o que Paulo fala? Olha só, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso está lá no livro Palavras de Vida Eterna. A lição é 34, para quem quiser aprofundar nesse conhecimento aí. O que ele está dizendo para nós? Olha, as coisas que passaram, passaram, já fiz mesmo. Realmente, provavelmente, eu contribuí para que Jesus fosse para a cruz. Realmente, eu devo ter feito muita caca por aí. Mas, a partir de agora, eu preciso mudar. E rapidinho, né, para terminar, porque senão não... Então, a gente quer dar só 2 exemplos de humildade. Um deles, eu acho que todo mundo lembra porque é emblemático, né? Que é o que Jesus fez, né? Lavou os pés dos apóstolos. Né? E aqueles pés não eram bonitinhos, não, né? Porque não tinham sapatinhos como nós. Eram pezinhos assim, sujinhos, de terrinha. Outra coisa, com precatinha, pezinho duro, né? Não é aquele igual o nosso de creminho, não. Não tinha creminho, não. Era pé, né? Pé sujo. E Jesus, né? Cascudo. E Jesus cuidou, lavou os pés. Isso é um exemplo de humildade, né? É um exemplo de humildade tão grande que nós não somos capazes. Tem muitos outros. Né? Tem outros do Chico, maravilhosos. Mas eu quero trazer olha só o próximo. De quem? Da Madre Teresa. O que ela fez? Gente, essa história é tão engraçada e eu acho assim tão interessante, tão profunda, porque eu não sei se nós faríamos isso. Né? A Madre Teresa foi pedir, né, para os pobrezinhos dela. E quando ela foi pedir, bateu na casa de um senhor abastado, né, e pediu. Ele falou, sim, pois não, abra sua mão. Ela abriu a mão, ele cuspiu na mão dela. Aí ela tirou a mão e falou, esse é para mim. Agora me dá uma esmola para os meus pobres. Esse, para mim, é um exemplo assim que a gente não faria também, com certeza. Se alguém cuspir na nossa mão, meu Deus, né? Não é fácil a gente aceitar. Mas olha o grau de humildade da Madre Teresa. Ela não foi deselegante, ela não foi mal educada, né? Então, ela também exemplificou, não vou falar como Jesus, porque Jesus tem toda aquela beleza do trabalho anterior, da vinda de Jesus e depois, agora, o que ele faz por nós. Né? Então, Jesus é esse exemplo, todo esse exemplo de amor para todos nós. Né? Tudo isso Jesus faz por nós. E hoje, o que Jesus faz por nós? E olha, aconteceu um Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Olha só a definição, aonde é que esse pessoal chegou, sabe? Olha só para ver que coisa incrível. As pessoas falam, mas tem muita matança, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Olha o que é, qual a conclusão que eles chegaram. As igrejas do Brasil. Volta um pouquinho, por favor. A nossa missão, olha só, a missão de todas as igrejas, Centro Espírita, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, Igreja não sei qual, não conheço as outras, mas enfim. A nossa missão é melhorar a sociedade brasileira a partir da caridade e da educação espiritual. A partir da caridade e da educação espiritual. Isso é tão importante para a evolução do nosso país e também do nosso planeta. Né? Se Humberto de Campos fala que nós somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e hoje nós sabemos que existe um Conselho Nacional de Igrejas que está dizendo isso, parece que mostra para a gente que realmente o nosso país é isso mesmo.
é esse país que vai realmente receber, né, todas as pessoas de outros países que necessitarem de ajuda. Então, é muito bonito, né, muito rico para a gente e traz para a gente a certeza de que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus de maneira que nós possamos aprender a ter essas bem-aventuranças. Porque, prezados irmãos, se nós aprendermos a ser humildes e ter caridade, nós vamos aprender todas as outras beatitudes. A humildade é muito importante porque ela ajuda a gente a perceber a importância que a gente tem de ouvir o outro, de aceitar o outro, de receber o outro da maneira que ele é, né? Compreendendo e tentando, pelo menos, aceitar o outro da maneira que ele é. Porque, às vezes, nós não compreendemos. Às vezes, nós temos dificuldade de entender o outro. Mas, se nós aceitarmos, se nós entendermos que esse é o nosso compromisso, para que a gente possa ser bem-aventurado, né? Para que a gente possa ser feliz um dia, e que a gente precisa exercitar a caridade todos os dias de nossas vidas. Essa é a tarefa que Jesus nos trouxe. Muita paz, que Jesus nos abençoe, que nesse Natal nós todos possamos nos lembrar do nascimento de Jesus na Terra, não importa se tenha sido dia 25 ou não. O que importa é que ele veio, né? Mas antes ele já tinha colaborado muito com a nossa vida. Veio, nos trouxe esse exemplo de amor. E hoje ainda, Jesus espera de nós que nós nos melhoremos. Muita paz.